Vencemos a primeira de 38 batalhas. Não precisa vencer as 38, né? Seria bom se vencesse, mas vencemos a primeira. O Santos bateu o Paysandu aqui na Vila Belmiro. Ainda tem alguns jogadores ali saindo, como vocês podem ver, os reservas que estavam fazendo aquela ativação, né, depois do jogo, não aquecimento. Mas enfim, o Santos venceu por 2-0, gols de Pedrinho e Guilherme. Mas assim, o resultado foi ótimo, claro. É bom estrear com vitória, é um campeonato diferente, né? Difícil no sentido, por aqueles outros motivos que eu já falei ontem, não necessariamente tecnicamente difícil, né? Mas enfim, tivemos alguns questionamentos ali para fazer e acho que valeu a estreia. A gente pode cobrar futebol mais para frente, mas vale ressaltar, né? Esse time teve 2 semanas para treinar e jogou desse jeito, né? Mas enfim, tô gravando antes da coletiva do Carille, né? Então não sei o que ele vai falar sobre o jogo, depois eu vou lá já direto. Mas a gente teve uma partida em que o Paysandu ficou muito confortável com a bola no pé, né? O Santos não fez pressão em quem estava com a bola, né? Deixou o Paysandu chegar perto, não entrar na área, né? Mas onde o rapaz está passando ali, chegava dali, o Paysandu já chutava. Mas o Santos não deixou tanto entrar na área, né? Mas mesmo assim, se por um lado não deixou chegar, né? Também não conseguiu chegar tanto lá, especialmente no primeiro tempo, né? No primeiro tempo o Santos teve uma finalização, só que foi com o Enzo, de cabeça, que desviou para escanteio. E eu até vou pontuar, é claro que não é culpa dele, tá? O Enzo é um menino que estava estreando no profissional, que não tinha noção nenhuma ainda de como é a velocidade de um jogo profissional, a força de um jogo profissional, então não tem nem como culpar ele, né? E a bola não chegou, tá? Vale lembrar, a bola não chegou mesmo. O Juliano fez um primeiro tempo muito preso na marcação do Paysandu, e não só ele, né? O time inteiro, no geral. Os laterais estavam muito mal. O Aderlan, o Rainer, então, meu Deus do céu, o Rainer, partida horrorosa, manteve o nível da final do Paulista. O João Schmidt não estava conseguindo sair da primeira pressão, e quando ele é esse cara que faz essa saída, o time flui um pouquinho mais, e ele não conseguiu fazer. Tomou algumas decisões até bem estranhas, dando os dribles para dentro da área, coisa que ele não costuma fazer, né? Enfim, mas então acho que talvez venha daí também um pouco dessa dificuldade para criar. O Rainer, repito, tomando decisões muito erradas mesmo. O Aderlan cruzando muito mal nas oportunidades que teve. O Pituca não estava aparecendo tanto, o Juliano, como eu falei, estava tão um pouco preso. O Otero estava isolado aqui na ponta direita, a bola não chegava também, ele reclamou bastante no primeiro tempo que não estavam virando para ele. Então ele ficou bastante tempo mesmo reclamando toda hora. Quando a bola não vinha, ele reclamava. E o Guilherme, o Enzo já falei, né? O Guilherme também correu, tentou, mas não conseguiu, não estava muito inspirado no primeiro tempo, né? Então, resumidamente, foi chute de longa distância. O João Paulo vendo lá passar, porque também nenhum foi assustar ele mesmo, de verdade. Nenhum mais perto do gol, nem nada disso. Como eu falei no pré-jogo ontem, o Nicolas, o centroavante do Paysandu, fora da área, não era uma ameaça tão grande. O Robinho saiu no primeiro tempo 20 minutos, né, machucado. Então o Paysandu perdeu seu principal jogador de criação também. Enfim, eu acho que também dá para explicar um pouquinho por isso. E até acende um alerta no sentido de enfrentamos uma equipe menos qualificada, que perdeu o melhor jogador cedo e a gente não conseguiu criar tanto, né? Mas, repito, pelo menos conseguimos sair com a vitória. E no segundo tempo, o Carille já volta com o Sherman na direita e o Rodrigo Ferreira na esquerda, né? O Souza não estava no banco, o Rodrigo Ferreira sim. E o Rodrigo até se mostrou muita vontade, correu bastante e tal. Chegou à linha de fundo, coisa que o Rainer não fez, né? Cruzou 2 vezes da linha de fundo. Mas também é um cara que tomou algumas decisões erradas, né? Mas tudo bem, acho que tem o nervosismo da estreia, vale pontuar isso aí, vale deixar passar, né? E o Sherman entrou muito bem pelo lado direito, entrou muito bem, foi além de fundo também várias vezes. Mas ele começou a jogar ainda melhor quando entrou o Pedrinho, né? Porque aí ele e Pedrinho fizeram associações, tabelas ali, os dois, que por 2 vezes levaram ao gol, né? O Pedrinho faz a jogada depois de receber o passe do Sherman. Ele meio que trava, né? O zagueiro foi tirar, eu acho que ele foi colocar o pé na frente, meio que, nem sei se ele tentou mesmo chutar, mas enfim, pegou nele, ele fez o gol e aí o Santos ficou um pouco mais tranquilo na partida e continuou até chegando mais. O Paysandu pareceu até que cansou um pouquinho e o Santos continuou chegando mais à frente. Teve uma boa chance depois de um passe do Juliano pro Guilherme, um passe espetacular, inclusive, que o Guilherme não levanta a cabeça, mas a bola rebate, sobra no Furt e ele não faz o gol. O Furt entra depois, junto com o Pedrinho, né? O Furt entra no lugar do Enzo. O Furt perde o gol, porque aquele gol é um gol perdido, né? Ele acaba mandando em cima do goleiro Matheus Nogueira.
E depois sai o gol, mais uma tabela do Xermão com o Pedrinho bate, o Matheus Nogueira espalma e o Guilherme estava muito bem posicionado no segundo pau para empurrar pro gol. O VAR até demorou bastante para ver e tal, mas enfim. O segundo tempo foi um pouquinho melhor. O Santos chegou algumas vezes mais, como eu falei, os laterais tiveram um papel importante nisso, mas passa também por um cara que melhorou muito no segundo tempo, que foi o João Schmidt. Ele conseguiu sair melhor dessa primeira pressão, né? Chegou à frente mais vezes, então acho que foi bom nisso. O Pituca também, o Pituca avançando um pouquinho mais, tanto que ele que passa a bola pro Pedrinho no primeiro gol. Mas enfim, então passa muito por essa atuação também. E além do João Schmidt, acho que o Guilherme também melhora muito no segundo tempo. Tava ganhando mais jogadas pelo lado esquerdo, né? Coisa que no primeiro ele não ganhou tanto. Então assim, acho que tivemos uma tarde não tão boa, até porque o clima sem torcida é muito ruim, né? Você escuta os caras gritando e tal, o árbitro, meu Deus, é um negócio, não o árbitro em si, né? O clima assim, digo, sem torcida e tal, é meio melancólico. Mas enfim, então a gente teve aí pelo menos um time que foi persistente, conseguiu fazer 2 gols, acabou insistindo até um pouquinho demais em cruzamentos e tal, mas tudo bem. E como ponto negativo, como eu falei, né? Teve uma atuação não tão inspirada. Acho que pro resto do campeonato nós vamos pegar mais equipes qualificadas do que o Paysandu. O Sport, por exemplo, tá vencendo o Amazonas por 3-1. A Chapecoense venceu o Ituano por 3-1. Não que eu acho que a Chapecoense é mais qualificada. Eu ia falar o Goiás tá vencendo o Ceará, mas o Ceará acabou de empatar, eu recebi a notificação aqui no celular. Enfim, vamos enfrentar equipes mais técnicas, que aí talvez fique mais difícil de ter uma atuação tão ruim e sair impune, né? No segundo tempo mesmo, o Paysandu só teve uma chance de cabeça com o Nicolas, né? Que o Joaquim acabou deixando o Nicolas tomar a frente e o Nicolas cabeceia, mas o João Paulo faz uma defesa tranquila. Então assim, acho que a gente precisa ter mais atenção no momento que o Amazonas diminui 3-2 o Sport. Mas valeu pela insistência, valeu pelos 3 pontos, claro. Iniciamos bem a caminhada. Precisamos aí pelo menos fazer valer os mandos de campo em casa, mesmo que sem torcida, e hoje a gente conseguiu fazer. Enfim, foi difícil chegar e olhar aquela placa ali, Série B e tal. Falar pra vocês que foi difícil. Mas tudo bem, eu vou levantando pra coletiva do Caribe, mostrando a vila pra vocês. Coisa linda, gramado muito bom como sempre. E amanhã a gente volta. Comentei o que você achou dessa vitória, essa estreia, e valeu!